Como ajudar um empreendedor se você nunca teve empresa na vida? Era uma pergunta minha lá atrás e que eu fui aprendendo ao longo do tempo que é possível sim, mas é o que eu falo, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando eu decidi que eu queria ajudar esses empresários, o que eu fiz? Eu fui estudar sobre esse assunto. Eu fui entender um pouco mais de verdade em livros e ler um pouco. Então, eu li vários livros de empreendedorismo. Aliás, tem um livro que eu quero deixar a dica aqui para você que vai atender empresário, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que você precisa ler esse livro. Esse livro é sensacional. E eu comecei por ele. Eu tive alguns mentores e esse livro foi, assim, mudou o meu jeito de enxergar. Sabe por quê? Porque nesse livro, ele fala que o empresário começa um negócio ou por uma paixão, ou por alguma coisa que ele faz bem. E aí ele fala, bom, se eu faço isso muito bem, eu posso fazer isso sempre. Eu fui estudar, fui ler, e nesse livro, o que ele fala? Então, o empreendedor ele tem 3 pessoinhas dentro dele. Ele tem o técnico, que é normalmente a pessoa que começa a empresa. Então, imagina, putz, eu sei muito sobre consertos de casa. Nossa, eu vou abrir uma empresa que vai ajudar as pessoas a consertarem tudo que tem na casa delas. Então, essa pessoa, ela sabe muito bem fazer o técnico. E ela fala, bom, é super possível fazer isso. Só que aí, junto com esta pessoinha, eu tenho mais 2 pessoas que o empresário e o empreendedor tem que ter, que é o administrador e o visionário. Visionário é o cara que tem o empreendedor dentro dele, que vai olhar o que eu quero para esse negócio. E tem muitas pessoas que são técnicas, mas que não têm esse visionário. E o terceiro, que é o que a maioria detesta, é o administrador, que é o cara que vai ter que olhar se a empresa está andando, se a empresa está dando resultado. E eu escuto de muitos clientes meus, Karina, como falar de finanças é chato. Nossa, eu tenho mesmo que olhar para os números da minha empresa? Jura que eu tenho que parar para olhar isso? E eu tenho que te dizer que sim. E se você é uma pessoa que vai atender empresários, você sim precisa entender sobre dinheiro. Você precisa entender sobre finanças. Por quê? E aí, não é simplesmente entender sobre planilha, tá? É entender o que o dinheiro representa para essas pessoas. O que o dinheiro é para essa empresa. Porque o que eu costumo dizer para os meus clientes é que o dinheiro é o coração da sua empresa. Se a sua empresa não tem dinheiro, desculpa, ela não vai sobreviver por muito tempo. Você precisa de dinheiro para fazer a sua empresa sobreviver. E essa é uma das maiores dores dos empresários. Muito empresário trabalha, fala, nossa, Karina, eu trabalho que nem um maluco. E não sobra dinheiro para mim no final do mês. Eu não consigo viajar, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, eu fico só trabalhando. Sair de férias com a família? Esquece, não dá. Eu preciso tomar conta da empresa. Se eu não estou lá, nada acontece. Não sei se você conhece algum empreendedor empresário assim, ou se você atende algum empreendedor empresário assim. Mas eu atendi vários, e ainda atendo hoje. Porque muitos chegam com essa dor de, Karina, caramba, não dá, eu não estou mais aguentando. E agora, com a crise, isso só apareceu mais. Eu costumo dizer que já existia, a pessoa já estava vivendo nisso. Só que com a crise, o que aconteceu? Com as empresas fechando, parou de entrar o quê? Dinheiro. E como ele não tinha gestão sobre o dinheiro que ele tinha, provavelmente ele não estava preparado para isso. Então, o que acontece? Eu fui estudar sobre esse assunto, então eu comecei por esse livro, e depois eu fui fazer curso, estudei muito, eu fiz outra mentoria, e aí o que acontece? Então, fui estudar, li muito, fiz cursos, e eu fui para o campo de batalha. O que eu fiz? Eu fui conversar com empresários. Eu tenho um sonho, e esse sonho deve se realizar logo, que é escrever um livro para empresários. Então, eu comecei a fazer entrevistas com empresários. Primeiro, eu comecei com empresários próximos a mim, para fazer essas entrevistas. E aí, eu fui pedindo indicação. Você não tem uma empresa também que possa conversar comigo? E eu fiz, gente, acho que mais de 40 entrevistas com esses empresários. E, nossa, o que eu ouvi foi, assim, sensacional. Por quê? Porque eu ouvi as histórias de como as empresas começaram, de como eles começaram sofrendo com isso, e depois o quanto eles foram evoluindo e aprendendo.
E com essas histórias, eu comecei a entender um pouco mais o que estava na cabeça de um empresário. Porque a minha cabeça, de verdade, quando eu comecei a atender empresários, eu tinha um mindset muito mais de empregada. Apesar de, e aí, depois de algum tempo eu fui perceber isso, mesmo quando eu trabalhava para empresas grandes, eu entendia que aquilo era o meu negócio. Eu tinha uma visão de que, assim, a minha área era responsável por dar o resultado para aquela empresa. Então, eu já tratava, de alguma forma, a minha área dentro da empresa como uma mini empresa. Isso me ajudou demais quando eu comecei a atender empresários. Por quê? Porque eu precisava olhar o quanto entrava de dinheiro, o quanto saía de dinheiro, o quanto os meus produtos davam de dinheiro. Eu tinha que olhar todas essas coisas que eu achava que era só um pedacinho, só que se eu expando isso para uma empresa, é tudo o que o empresário tem que ver. É tudo que ele tem que olhar. Ele precisa cuidar das pessoas. Então, para vocês terem ideia, eu tive equipes desde 5 até 100 pessoas. Então, eu tinha que ter uma liderança, que é outra coisa que os empresários me falam muito. Eu não sei se vocês escutam isso, mas eles me dizem, putz, Karina, cuidar de gente é difícil. Nossa, o mais chato é ter funcionário. E aí, você quer continuar a sua empresa sozinho? Será que uma empresa com uma pessoinha só consegue crescer tanto? A gente precisa das empresas. As empresas, tem uma coisa que eu gosto muito, o Abílio Diniz fala bastante isso, as empresas são formadas de pessoas e processos. E pessoas são a principal coisa que faz a sua empresa crescer. Ele é o principal ativo da sua empresa. Se você não trata bem as pessoas da sua empresa, se as pessoas da sua empresa não estão realmente engajadas com você, no que você pensa para sua empresa, você vai ter um monte de gente saindo e entrando, vai ter gente reclamando. Então, assim, você, o empresário que você atende, é o responsável por fazer com que as pessoas gostem de trabalhar naquela empresa, por fazer com que as pessoas fiquem naquela empresa. E aí, o que eu fui entender? Quando eu estava lá no mundo corporativo, por que eu gostava da empresa onde eu estava? Por quê? Porque eu entendia que o sonho daquela empresa, que o que aquela empresa queria, fazia sentido para mim. E eu ficava nas empresas, só percebi depois de sair delas, mas o tempo que aquilo me movia. Quando aquele sonho passava a não ser mais tão agradável para mim, eu perdia meio que a vontade de trabalhar. E os pequenos empresários, eles não pensam nisso. Eles não entendem o quanto eles têm paixão pelo negócio deles, pode sim fazer com que as pessoas estejam muito mais com ele para chegar naquilo que ele quer. E tem muitos empresários que simplesmente, as pessoas que trabalham com ele não têm ideia de como ele começou, do que aconteceu. Então, assim, isso é uma coisa que muda muito. Então, estudei pra caramba sobre isso, fui entender, fui para o campo de batalha. E aí eu vivi muitas coisas que um empresário vive dentro de uma empresa grande. Então, isso também fez a diferença. Pensa aí no seu currículo, você que atende empresários ou que quer atender empresários, você já estudou sobre administração, gestão de negócios, você já fez algum curso para empresários, para empreendedores? Se você realmente quer atender empresários e empreendedores, você precisa começar a olhar mais à sua volta. Então, vamos olhar um pouquinho. Falando um pouco do que me levou a fazer tudo isso, né? Eu não estudei administração, eu fiz estatística, para quem não sabe. Então, você fala, nossa, o que uma estatística está fazendo hoje atendendo empresários? Mas eu fui, ao longo da minha jornada, usando, e hoje eu uso, mas ao longo da minha jornada foi intuitivo isso, eu fui aprendendo cada vez mais sobre o negócio. Como olhar para uma empresa. Então, como que a gente olha para uma empresa? A gente tem lá as pessoinhas que trabalham com a gente tem os processos que essa empresa tem, eu tenho o dinheiro que essa empresa tem, e eu vou avaliar todas essas coisas. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, e aí, ao longo desse tempo atendendo empresários, eu fui montando um método para atender esses empresários. Por quê? O que eu via? A maioria chegava para mim falando, Karina,
não tenho dinheiro. Tipo, não dá. Eu não tô mais conseguindo porque, assim, não sobra dinheiro. E a segunda reclamação que eu mais ouvi era: Karina, não tem tempo para nada. Eu vivo para a empresa e não consigo aproveitar minha família. E aí, eu comecei a estruturar uma forma de atender essas pessoas. E aí eu fui criando este meu método. Então, eu começo olhando para o empresário. Sabe por quê que eu vou primeiro ouvir o empresário? Porque a empresa é só um reflexo dele. Você vai falar: nossa, Karina, como assim? Pode reparar. Não sei se você já trabalhou em alguma empresa, se você tem uma empresa, mas olha lá como a empresa funciona. Imagina que você trabalha para uma empresa. Como essa empresa funciona pensando em dinheiro? Normalmente, se o dono da empresa é desorganizado, é bagunçado com dinheiro, atrasa as contas, muito provavelmente, dentro da empresa dele, isso também acontece. Então, eu começo falando com essa pessoa por ele. Quem é você? Me conta aí sua história. O que você fez para chegar até aqui? Porque quando a gente escuta esse empresário, a gente entende muita coisa. A gente entende muito mais. E com isso, você que quer atender empresas, você vai entendendo a cabeça desse empreendedor. Você vai entendendo mais como funciona, o que ele pensa, o que ele quer resolver. Por quê? Porque não adianta você chegar lá com o método pronto e falar: vamos usar isso. Se não é isso que ele quer, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque a gente está ali para ajudá-lo a resolver o problema dele. Este processo que a gente faz com ele, e perguntando e ouvindo, a gente faz com que ele entenda onde ele pode mexer na empresa dele para ter mais resultado. E por que a gente precisa estudar? Porque isso, as coisas não caem do céu. Então, principalmente se você não for empresário, você sabe de onde vem tudo isso? Você sabe o que você precisa perguntar para ele para realmente conseguir ajudá-lo? Porque tem muito empresário que chega com uma reclamação que é só, eu costumo dizer que assim, imagina uma piscina, você está aqui na bordinha da água. A maioria vem com uma reclamação que está aqui, na bordinha da água. Só que, de verdade, o real problema dele está lá embaixo. Por quê? Porque tem um monte de gente que chega para mim falando: sabe o quê? Putz, Karina, eu não estou vendendo, eu não tenho cliente, tá muito difícil. E sabe onde muitas vezes o problema disso está? Não está no cliente. Está lá em como ele cuida do dinheiro dele. Quando a gente aprende a olhar para isso e entender de verdade o que ele está falando, isso é libertador para ele. Sabe por quê? Porque ele não consegue enxergar onde está de verdade o problema. Ele está enxergando que ele está sofrendo aqui em cima. Nossa, eu não estou dando conta, porque entra cliente na loja, mas parece que não é suficiente. Eu atendo gente, mas nunca é suficiente. Então, o que acontece? A gente vai aprofundar isso e entender um pouco mais e ouvir para justamente conseguir ajudá-lo mais.